Bem-vindo ao Jus Simples, o canal que descomplica o direito para você entender seus direitos e deveres de forma clara e prática. Aqui, o juridiquês vira linguagem do dia a dia. Hoje o nosso papo é sobre a jornada de um processo judicial. Sabe aquela coisa que parece super complicada? A gente vai ver que tem uma lógica, um passo a passo. Como é que ele começa, como se desenvolve e, o mais importante, como chega numa decisão. Vamos desvendar isso juntos. Olha só o nosso mapa da mina de hoje. A gente começa com o pontapé inicial do processo. Depois, entra na parte da defesa, provas e argumentos. Na sequência, vamos entender o que é a famosa sentença e, claro, o direito de recorrer, porque nem sempre a história acaba ali. E para fechar, um guia bem rapidinho sobre as decisões e os recursos. Bora lá? Beleza, vamos começar do começo. Como é que um processo nasce? Pensa assim. Toda ação judicial tem um start, né? É aquele momento em que uma briga, uma discordância, deixa de ser só uma conversa e vira algo oficial levado para a justiça. É exatamente aqui que a engrenagem do judiciário começa a rodar e a gente define o campo de jogo para tudo que vai acontecer depois. E na prática, como funciona? Bom, o primeiro passo é a petição inicial. É o documento que o autor, ou seja, quem está começando a ação, usa para contar a sua história para o juiz. Depois disso, o normal é ter uma tentativa de conciliação, uma audiência para ver se as duas partes não chegam num acordo, sabe? Para resolver de forma amigável. Se não rolar acordo, aí o jogo continua. O réu é chamado para se defender oficialmente, e essa defesa tem nome: contestação. Ok, se a primeira parte foi tipo arrumar o tabuleiro, agora o jogo começa pra valer. A gente tá entrando no coração do processo. O autor já falou o lado dele, o réu já se defendeu. E agora? Agora é hora de provar quem tá certo. É a fase de botar as cartas na mesa, de buscar a verdade sobre o que aconteceu de fato. E essa fase tem uma ordem bem lógica, olha só. Primeiro, a produção de provas. É aqui que tem audiência, que se ouve as partes, as testemunhas, se junta documentos, laudos, tudo que possa ajudar a esclarecer a história. Depois de toda essa coleta de provas, vem as alegações finais. É a última chance que cada lado tem para falar, para amarrar os pontos e tentar convencer o juiz. Com tudo isso no processo, ele fica prontinho para a decisão, ou, no juridiquês, concluso para a sentença. Essa frase aqui é fundamental. Ela resume um dos princípios mais importantes da justiça: o contraditório e a ampla defesa. O que isso quer dizer? Basicamente, que o jogo tem que ser justo. Se um lado fala A, o outro lado tem que saber disso e tem que ter a chance de responder, de se defender. Nada pode ser feito às escondidas. É isso que garante o equilíbrio. E aí a gente chega no momento que todo mundo espera, o clímax da primeira etapa dessa história toda. Depois de ouvir todo mundo, de analisar todas as provas, o juiz finalmente vai dar a sua decisão. É aqui que a gente descobre quem ganhou e quem perdeu, pelo menos nesse primeiro round. Então, para ficar bem claro, o que é a tal da sentença? É a decisão final do juiz que coloca um ponto final nessa primeira grande fase do processo, a chamada fase de conhecimento. É a sentença que diz quem tem razão, quem tem o direito, é o fim da linha, só que da primeira instância. Atenção a esse detalhe. Mas aí fica aquela pergunta no ar, né? O juiz deu a sentença, acabou a história? Fim de papo? A resposta, como a gente pode imaginar, é nem sempre. Essa jornada ainda pode ter muitas reviravoltas. É aqui que a coisa fica interessante. Se uma das partes não concordou, não gostou da sentença, ela não precisa só abaixar a cabeça e aceitar. Existe uma ferramenta no direito que é fundamental, que é basicamente o direito de pedir uma segunda opinião para juízes mais experientes. E essa ferramenta se chama recurso. É bem simples de entender. Recorrer é o direito que a parte que se sentiu prejudicada tem de pegar aquela decisão do juiz e levar para uma instância superior, o tribunal, para ser reavaliada. É literalmente pedir: olha, será que vocês poderiam dar uma olhada nisso de novo? Tá, mas quem é que pode fazer isso? Quem pode recorrer? Bom, a regra geral é clara: a parte que perdeu, que se sentiu prejudicada pela decisão. Mas não só ela. Às vezes, alguém que nem era parte do processo, um terceiro, pode ser afetado e também pode recorrer. E em alguns casos específicos, o Ministério Público também entra em campo. Agora, atenção aqui, porque isso é super importante. Nem toda decisão que o juiz dá no processo é uma sentença. Pensa bem, ao longo do caminho, ele toma várias pequenas decisões para fazer a coisa andar. E o pulo do gato é que para cada tipo de decisão existe um tipo de recurso diferente. Não dá para usar qualquer um.
Essa tabela deixa tudo bem mastigadinho, olha só. A gente tem o despacho que é só uma ordem para o processo caminhar, tipo, junte tal documento. Como não decide nada de fato, não tem do que recorrer. Aí tem a decisão interlocutória, que já é uma decisão importante no meio do processo, dessa sim cabe recurso. E claro, a sentença, a decisão final da primeira instância que a gente já viu, que também pode ser recorrida. E para ficar ainda mais fácil, aqui estão os casamentos mais comuns. Se o juiz deu uma decisão interlocutória, o recurso para atacar ela é o agravo de instrumento. Agora, se o que saiu foi uma sentença, o recurso principal é a apelação. Cada um na sua caixinha, com seu nome e sua função. E o tempo? A gente tem todo o tempo do mundo para fazer isso? Não. No processo civil, a regra geral é essa aqui, ó, 15 dias. 15 dias úteis, para ser exato. Esse é o prazo mais comum, tanto para quem vai recorrer, quanto para quem vai responder ao recurso do outro lado. É um número para guardar na cabeça. Então vamos amarrar tudo que a gente conversou até agora. Quais são os pontos principais para levar para casa? Primeiro, o processo não é uma bagunça. Ele tem etapas lógicas. Segundo, todo mundo tem o direito de se defender e de ser ouvido sempre. Terceiro, a sentença fecha a primeira fase, mas nem sempre é o fim do jogo. Quarto, se a parte não concordar, ela pode e deve recorrer. E por último, para cada tipo de decisão, existe um recurso certo. Não é tudo a mesma coisa. E, para a gente terminar, vou deixar uma pulga atrás da orelha. Imagina uma situação em que as duas partes perdem um pouquinho. Aí, só uma delas decide recorrer dentro do prazo. E a outra, que também não gostou do resultado, mas dormiu no ponto, ela perdeu a chance de vez? Será que a porta se fechou para sempre para ela? Essa é uma pergunta que leva a gente para um outro assunto bem interessante. O tal do recurso adesivo. Mas olha, isso já é papo para um outro encontro. Fica aí a provocação para a gente pensar. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o direito, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. No Juiz Simples, a lei é para todos e a explicação também.